Boa noite, gente, todos e todas bem-vindas ao nosso canal Filosofia de Primeira. Depois de um tempinho aí fora, hoje a gente vai falar, retomando aí as atividades, vamos falar sobre um sujeito aqui que eu já mencionei anteriormente num vídeo lá atrás, que foi o Franz Brentano. E o Franz Brentano, por ser um psicólogo, um filósofo, digamos, periférico, essa condição dada muitas vezes a ele, ou que o colocam, muitas vezes ele é citado apenas por algumas questões, já que às vezes ele não é colocado como um dos pensadores clássicos. Então, Franz Brentano, que é também um psicólogo e um filósofo que viveu durante o século XIX e veio a falecer aí na segunda década do século XX, 1917, de 1838 a 1917. E o Franz Brentano, ele tinha por base a sua psicologia empirista. Ele é considerado o pai da psicologia do ato. Para o Franz Brentano, o mais importante era estudar o ato mental do que o conteúdo mental enquanto visto. Então ele entende como psicologia do ato, né? O Franz Brentano não era tão conhecido, né? Ele não tinha tantos, porque talvez ele tenha produzido pouca produção literária, né? Mas ele tem suas obras, e a psicologia dele consiste da seguinte forma: essa psicologia do ato. Ele faz o estudo dos atos mentais, né? Por dois métodos: por meio do uso da memória, que é a lembrança dos processos mentais e um determinado estado mental, e por uso da imaginação, imaginando um estado mental a partir de processos mentais, quando esses ocorrem. Então, Franz Brentano, como ele ficou tão conhecido como os demais, mas ele tinha um bom grupo de estudos juntamente com ele, como eu já incluí o próprio Freud e o Edmundo Husserl. Foram os grandes alunos que foram muito influenciados pela filosofia e pela psicologia de Franz Brentano. Então ele chama de psicologia do ato, né? Enquanto a psicologia naquele tempo era muito mais experimental, ele de alguma forma ele entendia que não era só o método em si, ele precisava também focar no objeto. Dessa forma você pode entender mais ou menos essa influência diretamente, por exemplo, seguindo Freud, né? Já que a psicologia era muito mais experimental, mais estruturalista. Então, a partir daquela data, por exemplo, com o advento da própria psicanálise, Freud também acaba se voltando mais ao objeto do que a própria metodologia. Isso que havia muitas outras psicologias envolvidas, né? Várias vertentes, né? Skinner, o behaviorismo, Gestalt e outras mais, fenomenologia, etc.
Então, essa é a contribuição do Franz Brentano, que é chamada Psicologia do Ato. E como diz, ele não é tão conhecido, ele é quase praticamente um autor periférico em relação aos clássicos. Os clássicos são aquelas teorias que geralmente a gente estuda mais nas graduações. Os periféricos são muito mais citados, e pouco estudados. Então, essa contribuição do Franz Brentano, que era um psicólogo e um filósofo alemão do século XIX, e que influenciou muito a psicologia do século XX e dos nossos dias de hoje. Essa é a contribuição de Franz Brentano.